Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais um dia de aula. A nossa aula de hoje será de história, tá? Então, pegue o seu livro de história. Enquanto você está pegando o seu livro de história, eu estou compartilhando o slide com vocês. A nossa aula de hoje de história, né, do dia 6 de 5, vamos estar falando sobre religião africana. Cuidado para vocês não se confundirem, porque nós tivemos uma aula referente, né, à religião mais indígena. Só que hoje nós estamos falando da religião africana. Esse assunto a gente vai ver na página 99 e 100. Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. Então, quando eles vieram, né, justamente aqui ao Brasil, eles trouxeram consigo, né, algumas religiões. E uma dessas religiões, né, foi justamente o candomblé e o umbanda. E até hoje, né, ainda se tem essa religião. Vamos lá. A palavra candomblé, né, é originada da palavra candombile, né, que vem de uma língua bando, cujo o significado é culto de oração, tá? Também, fora esses, tiveram outras festividades, outras músicas, outras culturas, né? Trouxeram também consigo também os seus instrumentos, que também faz parte da religião deles, tá? Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais para a transmissão das suas tradições. Então, como eles têm as suas tradições, né, as suas religiões, então eles praticam, geralmente essas suas religiões, né, ele vem também com rituais, né, e essas tradições, elas são repassadas de uns para com os outros. Esses grupos, assim, né, de autodenominação de nações, e os nomes adotados se referem às etnias, tá? Cujas culturas são predominantes entre eles. Tais criações foram mais bem sucedidas nos locais de maior concentração de escravos, né, e de seus descendentes. Nas religiões africanas, os participantes, né, eles cultuam os orixás. E existem vários deles e cada um representa uma força da natureza, né? Então, ele também tem as suas formas, né, de religião, né? Cada um, né, tem a sua forma, a sua cultura e a forma de cada um representa. A maioria das religiões, né, de matriz africana, ela foi recriada no Brasil, tá? Pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. Então, eles tiveram, né, que ter essa união, essa diversidade, né, entre eles. A Umbanda, ela foi criada a partir da mistura, tá? Então, foi uma mistura que teve entre o catolicismo e os orixás africanos e de crenças indígenas. Então, acabou tendo uma misturas de religiões. Agora, nós vamos para o nosso próximo assunto, que também, né, está relacionado aos africanos, à África, né? Nós falamos um pouco da religião, agora a gente vai falar um pouco da herança africana, tá? E isso aí a gente vai ver lá da página 103 à página 104.
No Brasil, né, a cultura africana ela modificou-se, principalmente porque os negros eles estavam sob condições de escravos, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, quando os africanos, né, eles chegaram, teve essa modificação. Por quê? Primeiramente, eles vieram para quê? Para servir como mão de obra escrava. Eles vieram para trabalhar, ser escravos, né? Então, como eles vieram com essas condições de escravos, né? Então, eles não tinham liberdade de expressar tais culturas. Mesmo assim, né, eles ainda deixaram a sua herança. A culinária, por exemplo, manteve a massa e os quizados. É o caso de vários pratos herdados dos africanos, como o cuscuz, a canjica, os cozidos com pirão, o mucunzá, a pamonha, a feijoada, as moquecas e outros pratos além desses, né? Então, essa foi só uma parte dessa herança. Então, hoje, temos conhecimento, né, a esses pratos, a essa culinária, referente aos africanos, né? Eles que nos deixaram, né, essa herança. Na música, né, ali foi na culinária, a gente estava falando um pouco da culinária. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que herdamos, né, na parte da música. A música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente os relacionados aos tambores, né? Já faziam os instrumentos com as árvores cortadas para dar espaços às lavouras de cana. Pronto. Surgiram também inúmeros ritmos, né? Além desses, ainda surgiram vários ritmos. O candomblé baiano, o xangô, o maracatu, pernambucanos, tambor de Minas, tá? Samba carioca, gongado mineiro, capoeira, tá? Então, aqui, assim, a África, né? A música sempre acompanha a dança que expressa esses sentimentos. Em nossa língua, né? Há muitas palavras de influência africana. No comércio, destaca-se, né, desenvoltura das mulheres africanas que, assim como na África, conseguem obter lucros com a venda de objetos produzidos por elas. Vamos aqui a alguma dessas danças e festas religiosas. A primeira, né, é o maracatu. Por que o maracatu? Ela é de origem afro-brasileira. Apresenta esses instrumentos de percussão, ritmo e dança semelhante ao candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos e damas, conduzindo uma boneca na frente, tornando, né, um cortejo carnavalesco folclore nordestino. Vamos ter também a congada, né, que é um tipo de dança guerreira, né, que é marcado por cantos e viola, reco-reco, caixas, tambores, e é uma dança dramatizada, né? Que tem como tema a luta do bem contra o mal. Nós temos a capoeira, né? Que no tempo da escravidão ela servia como defesa. Atualmente é uma prática de esporte. Antes a capoeira, né? Eles usavam como defesa, mas espera aí. Por que que eles usavam como defesa? Eles usavam como defesa, gente, por eles serem escravos, né? Lembra que eu disse logo no início que quando os africanos eles chegaram aqui, né, para servir como mão de obra, escravos. Então, como eles eram escravos, eles usavam a capoeira para se defender, né, dos, digamos assim, dos homens, né, dos capitães do mato, né, e justamente que eles apanhavam caso não fizesse o serviço como era para ser feito. Então, muitas vezes eles usavam para se defender, né, para não apanhar, eles se defendiam e se defendiam dessa forma.
Fora essa, nós ainda temos outros tipos de dança. Nós temos o frevo, o samba. Agora, nós vamos ver um pouco do vocabulário. No vocabulário, algumas palavras que são, né, de origem africana. Por exemplo, moleque, cachimbo, machixe e quindim. Também temos a alimentação. Nós temos o mocotó, a feijoada, e agora nós temos na parte do vestuário. Gente, os africanos, eles eram assim como os indígenas. Eles mesmos, né, produziam, né, digamos, os seus utensílios. Digamos, todos esses materiais aqui eram eles mesmos que fabricavam, faziam, né? Tinha aquela mão de obra, né, de fazer e fabricar todos esses produtos. Então, era o quê? Era as pulseiras, os turbantes, os colares, né? Então, eles mesmos tinham aquele prazer, aquele amor. E eles gostavam muito, principalmente as mulheres, gostavam muito de se enfeitar, de se arrumar. Então, como eles tinham já esse hábito, né, de estar se arrumando, então, eles mesmos tinham aquele prazer de fazer os seus próprios vestuários. Então, vamos ver o que é que faz parte dos vestuários. Aqui são as pulseiras e colares. Isso aqui, gente, são os turbantes. Isso que está na cabeça dela é um turbante, tá? É muito de costume delas usarem, as africanas usarem esse turbante, né? E aqui também são os tipos de pulseiras. E aqui nós vamos chegar à hora da nossa atividade, né? Falamos um pouco sobre a religião, falamos um pouco da herança, né? Do que é herança, aquilo que foi nos deixado, né? E agora a gente vai para a nossa atividade. Antes de irmos para a nossa atividade, né? Eu vou só deixar aqui um trechinho de vocês para vocês aqui, ó. Portanto, no Brasil, os africanos eles procuraram preservar suas tradições, sua cultura. E mesmo com as dificuldades de suas condições de escravos, eles mantiveram muito de sua identidade, chegando a integrá-la à cultura, né, brasileira. Então, eles, mesmo nas condições de escravos, mesmo eles sendo escravos, né, eles mantinham suas tradições, os seus costumes, as suas crenças. Então, eles valorizavam, né, cada vez mais. Então, isso eles procuravam, né, a manter, a deixar viva essa tradição, tá? Então, vamos lá. A nossa atividade, ela vai começar lá da página 101. Vamos lá. Página 101 e 102, tá? Nós vamos fazer a explicação primeiro dessas duas páginas, tá? Então, vamos lá. Que é relacionada à religião. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Tem 1, candomblé, 2, maracatu, 3, xangô. Ao lado tem a sua definição, tá? E conforme a definição de cada uma, você irá numerar. Descreva a relação entre a religião africana e a oralidade. Quando diz descrever a relação, vocês vão escrever o que é que tem de comum, né? O que é que tem de comum entre a religião e a oralidade, né? O que é que elas têm de comum. Terceira questão. Pesquise e escreva informações sobre a mistura ou
confusão existente na religião afro-brasileira. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na internet, vai colocar da seguinte forma, né? Quais as misturas ou fusão existente na religião afro-brasileira, tá? Então, vai aparecer as opções e você vai escrever essas informações. Quarta questão. Pesquise quais são os instrumentos musicais que fazem a música do maracatu, né? De baque virado. A seguir, escreva-os no espaço abaixo. Você vai dizer quais são esses instrumentos musicais que faz parte da música do maracatu. Nesse caso, vocês vão ter que pesquisar, porque vocês não vão encontrar no livro, tá? Então, você vai lá na internet, coloca assim, quais os instrumentos musicais que fazem parte, né, da música do maracatu. Vai aparecer os nomes dos instrumentos e você coloca aqui nesse espaço. Observe a imagem do maracatu de baque solto. A seguir, pesquise em quais lugares do Brasil ele se destaca e escreva abaixo. Então, você vai escrever aí, nesse espaço, quais são os locais que geralmente, né, tem essa dança, né, do maracatu. Sexta questão. Nas religiões africanas, o que representa os orixás? A gente até falou no nosso slide, né? Nas religiões africanas, o que é que representa os orixás, né? O que é que os orixás estão representando? Agora nós vamos lá para a página 103, foi a explicação, agora a gente vai para a página 105 e 106. Vamos lá. Relacione as colunas sobre o que herdamos na presença do negro africano no Brasil. Nós temos as técnicas, alimentação, religião, música e vocabulário. Aí você vai procurar e ver aqui. Batuques e samba faz parte do quê? Das técnicas, da alimentação, da religião, da música, do vocabulário. Umbanda e candomblé faz parte do quê? Das técnicas, da alimentação, da religião, da música, do vocabulário. Você vai numerando. Na segunda questão, gente, eu quero que vocês tenham atenção, porque na segunda questão é da seguinte forma. Complete o infográfico escrevendo como os africanos eles fabricavam muitos de seus instrumentos musicais. Então, como eu disse para vocês na aula, né? Eles mesmos costumavam a fazer os seus próprios instrumentos. Aqui na imagem, ele vem explicando detalhadamente, passo a passo, né, como é que eles fazem para fazer esse instrumento. O que é que você vai colocar? Nós vamos começar da seta que vem já a setinha amarela. Então, na imagem, tem as árvores o quê? Cortadas. Então, o que é que você vai escrever? Você vai escrever que primeiro os escravos eles cortavam as árvores, né? Para dar espaço à lavoura de cana. Então, como eles tinham que ter espaço, então eles cortavam aquelas árvores. Em seguida, vem a sequência da seta. Os troncos eram o quê? Cortados, né? Porque já na imagem vem mostrando que eles estão cortados. Depois de cortados, o que eles faziam? Eles raspavam a parte interna dos troncos. Eles tiravam toda aquela parte de dentro para ficar aquilo mais oco, vazio. Depois disso, eles utilizavam o quê? Peles de animais com membrana, né? Então, eles tiravam a pele dos animais para cobrir, né, essa parte. Então, você vai seguir essa sequência explicando dessa parte conforme eu expliquei para vocês. Na terceira questão, tem assim. Observe imagens da vida dos escravizados no Brasil e escreva sua opinião sobre esses acontecimentos históricos, né?
Então, nas imagens vem mostrando, né, um pouco do que os escravos eles viveram quando chegaram aqui. Então, você vai explicar, né, com as palavras de vocês, como eram esses acontecimentos históricos, tá bom? Então, as atividades são bem simples e bem fáceis de se fazer, tá? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.